No início Deus criou todas as coisas, e todas as coisas eram boas. Tudo existia em harmonia, reflexo da própria natureza do Criador. Mas logo o pecado entrou no mundo e manchou a beleza da criação. Desobediência, morte, rebeldia, egoísmo, vaidades, contendas, guerras. A humanidade se afastou de Deus, e a morte eterna era a consequência. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, em sacrifício perfeito, entregou o seu próprio Filho à cruz, para a salvação daqueles a quem tanto amou. O sacrifício de um para resgate de muitos, e aqueles que estavam mortos em seus delitos, em Jesus podem nascer de novo, e assim nasce uma nova criação. De todo o mundo, de todas as tribos, línguas e nações, Deus escolheu e separou para si um povo, que apesar das suas diferenças étnicas e culturais, possui uma identidade especial, um propósito sobreexcelente. Um povo que adora um único Deus, que tem uma só fé, que serve a um só Senhor, unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, chamados para uma só esperança, um povo chamado Igreja, Casa de Deus, um templo santo para o Senhor. A paz do Senhor, queridos, que todos sejam muito bem-vindos a mais um dia dessa conferência teológica, a mais um dia em que cultuamos ao nosso Deus, bendizemos o nome do nosso Senhor, e eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Já tivemos um momento ontem à noite, hoje à tarde, mais uma vez estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, mas principalmente também para entregarmos a nossa adoração a Ele. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, leremos alguns versículos do Salmo 95. Nós somos um só povo, temos um só Senhor, nós somos convictos numa só fé, e é por isso que somos o povo que adoramos e bendizemos o nome daquele que é digno, amém? O Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nós estamos aqui convictos que nós estamos adorando ao único Deus, ao Deus vivo, aquele que é digno de receber a nossa adoração. E eu convido você a fechar os seus olhos e a orar, a preparar o seu coração, ouvindo essas verdades, ouvindo a verdade que é o Senhor Jesus, que veio a essa terra, se humilhou à cruz do Calvário, morreu por nós e nos salvou para nos fazer um só, o seu corpo aqui nessa terra. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos nesse lugar, nós reverenciamos o teu santo nome e nós fazemos, Senhor Jesus, aqui desse lugar um local de culto, porque nós estamos reunidos em teu nome, nós estamos aqui para invocar o teu santo nome, Senhor Deus. E essa, Deus amado, é a glória da tua igreja, atrair a presença do Senhor, manifestar aqui, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui presente, que o teu Espírito que habita em nós se manifesta em nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por isso, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio. Recebe toda adoração e todo louvor que com alegria nós entregamos diante de ti. Você está preparado para entregar a adoração ao Senhor que está aqui nesse lugar? Então vamos cantar a Ele. Com palmas você pode celebrar o Senhor. Cante conosco. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos
bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Você pode dizer isso ao seu irmão, como é bom estar louvando aqui com você, adorando ao Senhor e com toda a alegria que há no nosso coração. Por isso, vamos celebrar a dádiva e o privilégio de louvarmos ao Senhor. Exaltar o seu nome.
nossa esperança viva, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Recebe toda adoração e todo louvor. Glória a Deus, graças a Deus que estamos todos aqui no mesmo clima, no mesmo sentimento, servos do Senhor Jesus adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é bom, queridos, estarmos reunidos como igreja, como casa de Deus, adorando ao nosso Deus, nos lembrando mesmo nos cânticos da nossa grande esperança, a grande esperança do povo de Deus, que é um dia todos estarmos juntos ali na glória, louvando ao mesmo Deus, não só num encontro como esse, mas para todo sempre, todos os dias, a todo momento, dizendo santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos. É por isso que amamos estar em unidade, porque aqui nós já estamos ensaiando aquele grande dia, aquele grande momento. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos que estão aqui. Infelizmente não está sendo possível transmitir esse culto pela internet, tivemos um probleminha técnico, mas vai ficar gravado, né, Michel? Vai ficar gravado, os irmãos que não estão podendo assistir, em outro momento poderão acessar e assistir a palestra dessa noite. É uma grande alegria para todos nós estarmos vivendo esses dias de aprendizado, de comunhão, de adoração. E agora nós damos continuidade àquilo que já está sendo ministrado. Começamos ontem aqui com o pastor Madison, estivemos hoje à tarde com o pastor Lúcio. Quem não esteve presente e quer ouvir a pregação, pode acessar lá depois das redes sociais da igreja, o YouTube, que está lá a ministração gravada. Ok? E agora nós vamos dar continuidade com o nosso querido Maurício Zagari. Já pode vir aqui, querido. Creio que ainda não é conhecido de grande parte da igreja. O Maurício, ele é ali da Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Servo de Deus, teólogo, jornalista, escritor, editor, atualmente é editor da God Books, já foi editor na Mundo Cristão, e está aqui para cooperar com nossa igreja, trazendo uma palavra abençoada para os nossos corações, tratando de um tema que acreditamos ser tão relevante para o nosso tempo, para as nossas comunidades, para a nossa igreja. Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Maurício. Querido Deus, nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome, porque tu és a razão de todas as coisas. É a razão de estarmos aqui essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que ainda virão, aqueles que irão nos assistir, Senhor, em outro momento. Obrigado, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que age em nossos corações e nos mobiliza para estarmos reunidos aqui nesse lugar. Pai, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Neste momento, Senhor, apresentamos os nossos corações a Ti, Senhor, como terra fértil, Senhor, esperando, Senhor, que Tu venhas semear em nosso coração. Ó Deus, abençoa a vida do Maurício Zagari, que está conosco aqui essa noite, Senhor. Estamos felizes demais pela presença dele. Sabemos que ele deixou sua família lá no Rio de Janeiro e te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre sua casa. Senhor, que os Teus anjos estejam ali com ele, Senhor, com sua família, estejam aqui com ele também, nos livrando de todo mal, guardando a todo momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale através dele essa noite, ser com ele e ser com todo o povo aqui reunido, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só lembrando que o nosso Ministério Infantil, obrigado por lembrar, está funcionando. Se você trouxe a sua criança, o berçário está funcionando, todas as idades, pode encaminhar o seu filho ali ao Ministério Infantil, que também estarão sendo ministrados através da palavra de Deus. Obrigado, queridos. Boa noite. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Obrigado por me receberem. Como o pastor Isaías falou, eu sou membro da igreja da PIB do Recreio, lá no Rio de Janeiro. Vou estar com vocês aqui hoje à noite, amanhã de manhã e também no culto da noite. E eu espero contribuir um pouco com vocês na nossa jornada para falar sobre esse tema tão importante da nossa fé e, ao mesmo tempo, tão desprezado, que é
unidade da igreja. Quando a gente quer atrair gente, você quer chamar atenção, quer vender livro, quer encher conferência, você faz um tema assim sobre vitória, bênção, cura, avivamento, não é isso? Mas quando você fala sobre unidade da igreja, pessoal, outro dia eu vou lá na igreja, hoje não me interessa muito não. Como se esse fosse um tema menor. O que eu queria falar com vocês aqui hoje é provar para vocês que não é, e tentar levar vocês a entender o peso e a importância desse tema. O tema que me foi pedido para falar essa noite, pela igreja, foi uma pergunta. O que nos faz um? O que nos faz um? Ou seja, o que faz nós, cristãos, sermos um? Vocês concordam que os cristãos têm que ser um? Diga amém. Tá bom, é um bom começo. Mas antes de responder essa pergunta, o que nos faz um, nós precisamos fazer algumas reflexões para depois, mais à frente, a gente chegar a essa resposta. E eu quero pedir uma coisa a vocês. Esse assunto não será um assunto leve, daqueles que a gente dá glória a Deus e aleluia. Vai ser um assunto denso, daquele assunto que a gente precisa tratar com cristãos maduros. Então eu quero perguntar se vocês me autorizam a ser firmes com vocês. Amém? Muito bem. Então deixa eu começar dizendo uma coisa para vocês. Quem divide o corpo de Cristo em razão de questões denominacionais, doutrinárias, políticas, ideológicas, teológicas, inimizades, não vai com a cara um do outro, etc. Essa pessoa está em pecado. Essa pessoa está em pecado. E eu vou dizer para vocês por quê. Essa pessoa está em pecado porque pecado é ir contra a vontade de Deus. Ponto. Essa é a melhor definição. Tem aquelas definições de EBD, né? Errar o alvo e tal. Vamos falar de uma forma que a gente possa identificar no nosso dia a dia. Pecar é ir contra a vontade de Deus, é fazer o contrário do que Deus quer. E as pessoas que dividem o corpo de Cristo, que dividem a igreja, que promovem facções, que ofendem grupos de cristãos, que desqualificam outros grupos de cristãos, estão indo contra a vontade de Jesus, exposta com uma clareza absoluta, principalmente em João capítulo 17. Passagem essa que eu convido vocês a abrir na sua Bíblia. Pior, é um pecado do qual nós não nos arrependemos, nós não confessamos e nós não abandonamos. Portanto, o pecado de ir contra a unidade da igreja é o pior tipo de pecado, que é o pecado sem arrependimento. Está doendo até aí, gente? Fala ai. Vai doer mais. Dá tempo de você ir embora. Fique apenas se você quiser cumprir a vontade de Deus. Se você quiser cumprir a sua vontade, fique à vontade para sair, vai num bom restaurante, aproveita o seu sábado à noite. João 17, de 20 a 23, quero que vocês me ajudem, para eu não ter que fazer aquela piadinha que vocês não aguentam mais ouvir. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Vamos fazer assim, quem for achando vai ficando em pé, por favor. João 17, de 20 a 23. Que bom, vocês são rápidos no gatilho. Aqui o contexto é, Jesus está na sua oração, última oração, junto com seus discípulos, antes de ser preso, torturado e morto. É a chamada oração sacerdotal. São as últimas palavras de um homem que vai ser morto. E Jesus ali, ele está orando ao Pai. E ele ora em favor dos seus discípulos. Eu não vou ler o capítulo 17 inteiro, por uma questão de tempo. Vamos ler apenas do 20 ao 23. Mas o que é importante que vocês guardem é o seguinte. Quando ele ora ao Pai, ele diz que ele está orando em favor daqueles ali, dos discípulos,
e daqueles que viriam a crer nele por meio da pregação deles, ou seja, nós. Jesus está orando sobre nós. E ele começa dizendo o seguinte, eu vou ler na nova versão transformadora da Bíblia, tá? Que é a que eu uso. Ele ora assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Você pode dizer isso? Unidade perfeita. Agora juntos, unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pode fechar seus olhos, por favor? Deus, que não sejam palavras do palestrante, mas que seja a voz do teu Espírito, para que de fato haja transformações de vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Queridos, 3 aspectos se destacam nessa oração. Primeiro, o objetivo dessa oração. O que Jesus quer quando ele pede isso ao Pai. Segundo, os beneficiários dessa oração, ou seja, em favor de quem ele está orando. Terceiro, a adjetivação, ou seja, os termos que ele usa. Vamos falar sobre cada um desses 3 pontos. Primeiro, qual é o objetivo dessa oração de Jesus? E aqui ele deixa isso muito claro. A vontade de Cristo para os cristãos é: todos eles sejam um, como nós somos um. Ou seja, aqui Jesus está estabelecendo um padrão elevadíssimo para a unidade entre os cristãos. É um padrão sublime de unidade. Porque Jesus estabelece um padrão para nós análogo ao da unidade entre as pessoas da Trindade. Ele diz que eles sejam um, como o Filho e o Pai são um. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Não é assim, olha, que eles sejam amiguinhos, não. Olha, Pai, que eles vão uns com a cara uns dos outros. Não. Que eles sejam um, como nós somos um. Primeira reflexão que a gente tem que fazer. Será que nós temos sido um com os nossos irmãos, como o Filho e o Pai são um? Jesus não diz coisas, por exemplo, como: olha, Pai, se eles não tiverem opiniões diferentes, que eles sejam um. Jesus não coloca condicionais. Aqui há um absoluto. O Criador de céus e terra tem uma vontade explícita, que todos os cristãos, independente, de denominação, faixa etária, cultura, ideologia política, ou crenças em fórmulas batismais, por exemplo, regimes de governo eclesiástico, manifestações carismáticas ou doutrinas secundárias da fé, vivam um patamar de unidade análogo ao das pessoas da Trindade. Está dando para acompanhar até aí, gente? Sim ou não? Ok. Então, o que fica claro aqui é que o objetivo de Jesus é que todos nós vivamos em unidade, não importa as nossas diferenças. Segundo ponto, não mais os objetivos, mas os beneficiários da oração. Por que ele está orando? Percebam uma coisa aqui, gente, é uma coisa muito importante. Nenhuma palavra da Bíblia está ali à toa. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, sabe aquela leitura diagonal?
Essa passagem eu já li tantas vezes, eu já sei o que ela fala. A gente lê a primeira, a segunda e a última, né? Não faça isso. Saboreie a Bíblia. Saboreie aquele texto. Veja cada palavra. Cada palavra foi colocada ali com um sentido. E quando ele fala que todos, repare, que todos eles sejam um. Jesus não está desejando que alguns cristãos vivam em unidade, nem que a maioria dos cristãos vivam em unidade. Não, se os de Paulo quiserem viver em unidade com os de Paulo, amém. Se os de Apolo quiserem viver em unidade com os de Apolo, amém. Não é isso que ele fala. Ele não segmenta grupos de cristãos. Ele fala que quais cristãos têm que viver em unidade, gente? Todos. Sabe uma coisa muito interessante? Eu vou dar uma aula de grego para vocês agora. Olha como eu sou metido a besta. No grego, a língua original em que foi escrito esse texto, você sabe o que significa exatamente a palavra que no português foi traduzido por todos? Preste muita atenção, porque isso aqui é uma revelação. Todos significa todos. Impressionante, não é? Mas é exatamente isso. Todos significa, sem exceções, que todos eles sejam um, que todos eles vivam em unidade. Olha em volta, por favor. Deve ter alguém nesse santuário com quem você não vai com a cara, com quem você já teve algum problema, pois a vontade do Filho em sua oração para o Pai é que você viva em unidade com essa pessoa. Maurício, mas você não sabe o que aconteceu. Não há condicionais, há um absoluto, que todos eles sejam um, como eu e tu somos um. Se você é contra isso, você está em pecado. Está doendo? Diz aí. Ótimo, é o primeiro passo para mudar. O parâmetro, gente, para a unidade da igreja não é a concordância absoluta. Olha, eu vou viver em unidade com você se eu concordar em tudo com você e principalmente se você concordar em tudo comigo. Muito menos é o pertencimento a este ou aquele segmento do cristianismo. Esta é uma igreja batista, certo? Se você acha que você só tem que viver em unidade com outros batistas, você está em pecado. A igreja de Cristo é muito maior do que a denominação batista. E eu falo como batista. Presbiterianos vão para o céu. Anglicanos vão para o céu. Pentecostais vão para o céu. Não é bem assim, é sim. É totalmente evidente pelas palavras de Jesus, uma vez que ele não segmenta o seu próprio corpo. Jesus não esquarteja o seu próprio corpo. Jesus não é sadomasoquista, aquelas pessoas que ficam se cortando. Jesus ama o seu corpo e quer ver o seu corpo bem e unido. Logo, é totalmente evidente que Jesus não estabelece que apenas reformados vivam em unidade com reformados, ou que pentecostais vivam em unidade com pentecostais, muito menos que só os batistas vivam em unidade com os batistas. A oração de Jesus, segundo as palavras dele, miram em todos aqueles que creem nele. Não fui eu que inventei, está escrito em João 17, 20, 21, 22 e 23. Não está gostando? Briga com quem escreveu. É bom pregar o que eu não escrevi, porque aí você não pode brigar comigo. Eu só estou expondo o que a palavra diz. Terceiro, falamos do objetivo dessa oração. Segundo, dos beneficiários dessa oração. E terceiro, da adjetivação dessa unidade que ele menciona. Nós vimos que aqui na NVT, a tradução que eu uso, ele diz que a unidade entre os membros do seu corpo tem que ser o quê? Vocês lembram do texto? Unidade Agora, acordados. Unidade Isso. Unidade perfeita. Outras traduções trazem algumas questões um pouco diferentes. Por exemplo, a NVI
diz que eles sejam levados à plena unidade. A Almeida Revista e Atualizada diz, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A Almeida Revista e Corrigida diz que eles sejam perfeitos em unidade. Seja como foi, agora é para valer. O termo grego usado aqui é teleio, que significa algo completo, realizado, algo terminado, cumprido, algo tornado perfeito. Então, esta unidade que Jesus almeja na sua oração para nós, para mim, para vocês, ela não é mais ou menos. Ela não é aquela que a gente dá um jeitinho. Ela não é parcial. Ela é o que, gente? Agora, de novo, ela é... O que é algo perfeito? Eu acho que você sabe. Então, queridos, não há nessas palavras de Jesus uma relativização da unidade. Ele não flexiona. As palavras dele são absolutas. E aqui a gente tem que se perguntar o seguinte, mas afinal de contas, isso é tão importante assim? Essa unidade que Jesus está colocando ao Pai como o assunto da sua última oração, será que ela tem algum peso no Evangelho? Será que ela não é um daqueles assuntos que a gente pode deixá-la secundários? O mais importante é a gente falar de política, é a gente falar de casamento gay, a gente falar de aborto. Estou dizendo que não é importante não, tá? Mas será que a gente só tem que falar isso e não tem que falar de unidade? Qual é o peso que Jesus coloca nisso? A resposta, se você analisa as palavras de Jesus nessa oração, ela é clara. Esse é um assunto grave e esse é um assunto urgente. E, ao mesmo tempo, é um assunto para o qual nós não damos a mínima atenção. À luz das palavras de Jesus, gente, você ignorar ou você desmerecer a questão da unidade da igreja é uma ofensa ao Cristo de João 17. Porque você está dizendo o que Jesus elegeu como o tema central da sua última oração ao Pai não é tão importante assim. Lamentavelmente, quando a gente olha para a realidade da igreja, a gente percebe quão distante ela se encontra do desejo de Jesus. Eu achei curioso quando eu falei para vocês olharem em volta e imaginei que tinha gente aí que... Como vocês fizeram... Deve ter muita divisão e facção entre vocês. E eu não estou falando isso porque eu sou mau, porque eu sou chato, ou porque eu tive uma revelação. Não, sabe por quê? Porque em toda a igreja tem. Porque nós somos humanos e carregamos uma coisa dentro de nós chamada pecado. E isso nos leva a valorizar mais, muitas vezes, o nosso pecado, a nossa arrogância, o nosso ego, a nossa vaidade, do que a vontade de Deus. E aí a gente alimenta divisões, facções, panelinhas, que, aliás, divisões e facções, não custa lembrar, está lá em Gálatas 5, 19 a 21, é uma das obras da carne, sobre as quais, ao final, Paulo diz, aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Amém ou não amém? Estou inventando um novo evangelho, gente? Então, eu acho que vocês estão percebendo a gravidade do assunto. A impressão que dá, gente, é que a gente gosta e se orgulha de dividir a igreja muitas vezes, valorizando muito mais o que a gente tem de diferente do que o que a gente tem em comum. Qual é o problema disso? Mateus, capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Que diferença nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos fazendo no Brasil de hoje? Nós nos tornamos um corpo que briga por política partidária, em vez de se unir pelo Evangelho de Jesus. Estamos divididos. E por isso, o impacto que nós poderíamos causar nesta nação está infinitamente menor do que ele poderia ser. De quem é a culpa? É nossa.
Vocês acharam que vocês iam vir aqui hoje para ouvir alguém falando de avivamento, vitória, não é? No livro Um Clamor por Unidade e Paz na Igreja, publicado pela editora que eu fundei, escrita por John Bunyan, para quem não está associando o nome ao autor do livro O Peregrino, um dos clássicos do cristianismo, Bunyan, lá no século XVII, já havia esses problemas no seio da igreja, e ele, nesse livro, ele parte em defesa da paz e da unidade entre cristãos, ao denunciar a arrogância e a intolerância em certos setores do corpo de Cristo. Ele escreveu o seguinte: é como se Jesus dissesse: vocês podem pregar a meu respeito quanto quiserem, mas não haverá proveito se não houver paz e unidade entre vocês. E aqui, gente, se a gente está falando tanto sobre esse conceito, nós precisamos entender profundamente o que a gente está falando. Afinal de contas, o que é unidade da igreja? O que significa unidade? É todo mundo concordar com tudo? Coisas assim? Vamos entender um pouco sobre o que é a unidade da igreja. Se Jesus desejava, como já vimos que desejava, a unidade perfeita de todos os cristãos, e obviamente Jesus, que era onisciente, sabia que haveria diferenças e discordâncias entre nós, será que nós não deveríamos compreender que a unidade da igreja é uma meta desejada por Jesus, apesar das diferenças? Porque o que a gente pensa é assim: eu sou diferente dele, então não dá para viver em unidade. Eu voto no candidato diferente dele, não tem unidade entre nós. Eu sou batista, ele é pentecostal, não tem unidade entre nós. Eu batizo por imersão, ele batiza por aspersão, não tem unidade entre nós. Não! Jesus sabia que haveria diferenças, e ainda assim, ele faz essa oração ao Pai. E sabe como eu tenho certeza que ele sabia? Porque ele caminhava com aqueles 12 cidadãos esquisitíssimos que ele escolheu, completamente diferentes uns dos outros. Os filhos de Zebedeu, ambiciosos. A mãe chega para Jesus e fala: bota um, quando você chegar no seu reino, bota um na sua direita, outro na sua esquerda, para eles serem importantes. O outro era um zelote, era um violento, um cara que queria libertar o povo pela espada, pela força, pela guerra, pela bala. O outro era um coletor de impostos, um traidor da pátria. O outro era um pescador. Gente, que grupo mais doido foi esse que Jesus escolheu? Diferentes em tudo. Jesus tinha experiência em lidar com uma igreja diferente. Jesus não foi pego de surpresa pelas nossas diferenças. Ele sabia que nós as teríamos, e ainda assim, ele vira para o Pai e fala na sua última oração: que eles sejam um, como tu e eu somos um. Logo, como nós sabemos que o pecado que habita em nós, a falibilidade humana de absolutamente todo indivíduo, toda denominação, todo sistema teológico, etc., como é que é possível a gente crer que Jesus almejava a união de seus discípulos com base numa concordância absoluta em tudo? E numa inerrância utópica, impossível e absolutamente inexistente entre humanos que são sujeitos ao pecado. Quer ver? Quem torce para o Flamengo aqui? Levanta a mão, por favor. Eu também. Pode abaixar. Quem torce para o Vasco? Levanta a mão. Vamos orar por vocês, mas... Amém. Quem torce para o Fluminense? Hoje o Mário me falou o nome do time daqui. Me lembra, Mário? Sampaio, não é isso? Quem torce para o Moto? Sampaio. Quem torce para o Moto? Quem torce para nenhum desses? Levanta a mão. Ok. Nós concordamos em tudo, gente? Não. Quem gosta de churrasco? Levanta a mão. Quem prefere peixe? Levanta a mão. Nós concordamos em tudo? Quem gosta de cabelo liso, levanta a mão. Quem gosta de cabelo crespo, levanta a mão. Nós concordamos em tudo?
Jesus nunca esperou que nós concordássemos em tudo. Então não dá para a gente esperar, a gente concordar em tudo para viver em unidade. Não é isso. Estão percebendo? Que lindo é essa diversidade entre nós. Porque o flamenguista complementa o vascaíno, ele encoraja, fala, não desanima, continua acreditando. Não é isso. O fluminense fica lá meio arrogante, né? Pó de arroz, aquela coisa. Olha eu causando dissensão aqui. Então, gente, a meta de Cristo, da perfeição na unidade, não está condicionada a uma suposta perfeição da humanidade. Você não pode esperar do outro ele ser perfeito para você ser unido com ele. Tampouco há uma perfeição na unidade da concordância, porque você nunca vai concordar em tudo aqui. Eu não vou fazer isso. Mas eu poderia perguntar aqui, quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula? Não vou fazer, porque aí as pessoas se odeiam, e a gente, quando faz essa pergunta, a gente ouve coisas surreais, como, por exemplo, quem vota no fulano não pode ser cristão. E desde quando Jesus associou salvação a votar num candidato? Mas nós, igreja, nos deixamos cooptar pelo espírito maligno desses tempos e acreditamos que o nosso candidato é quem define a nossa fé. É Jesus. Pare de odiar quem votou no outro, principalmente se ele é cristão. Não tem candidato perfeito, nenhum deles é perfeito, nenhum deles é inerrante, todos eles são pecadores, todos têm defeitos. O único sem defeito é Jesus de Nazaré. Acaba com isso, Igreja Batista. Chega! Vamos nos unir. Vamos nos unir para que o Evangelho avance na cidade de São Luís. Porque um reino dividido não subsistirá. E eles estão adorando que a gente esteja dividido. Porque a gente dividido briga uns com os outros, em vez de brigar com quem tinha que estar brigando. Alguém lembra que Satanás existe ainda? Alguém lembra que a carne existe? É uma proposta fácil, a da unidade? Não é. Por quê? Porque, como qualquer libertação de pecado, exige a dor da libertação de um pecado chamado sectarismo. Só que, gente, não tem outro caminho para quem quer obedecer a Deus. A parcela sectária e arrogante da Igreja de Jesus só estará no centro da vontade divina quando negar a si mesma na sua arrogância exclusivista, clubista, exorcizar esse espírito do irmão mais velho do filho pródigo, sabe aquele pecador que acha que o pecado do outro é pecado e o seu não é? Abraçar a união apesar das diferenças, confessar o pecado da promoção de divisões e facções e tomar a cruz de reconhecer publicamente o seu erro por tanto tempo defendido. Chega de divisões no corpo de Cristo. Estamos esquartejando o corpo. Eu estou brabo, não estou? Deixa eu tomar uma água de coco para eu acalmar um pouco. Mas é que quem ama Jesus odeia o pecado, gente. Tendo dito tudo isso, vamos responder, finalmente, a pergunta que a igreja pediu como tema da palestra. O que nos faz um? O que nos faz um? Aí eu vou fazer outra pergunta. Quem tem irmãos de sangue aqui? Levanta a mão. Talvez a maioria tenha irmãos e irmãs, não é isso? Uma pergunta para vocês. Vocês concordam em tudo, sim ou não? Alguém aqui tem um irmão com quem você concorda em absolutamente tudo? Fala amém. Ninguém. Você está sempre certo nas questões que você discute com seu irmão? Sim ou não? Sempre certo? Temos vários Jesuses aqui, né? Porque só quem está sempre certo é Jesus.
Deixa eu refazer a pergunta, agora você vai responder sem pecar, tá? Você está sempre certo nas questões que você discute com seus irmãos, sim ou não? E ele ou ela está sempre certo? Ok. Então o que a gente está vendo aqui é que irmãos não são irmãos porque concordam em tudo, certo? Irmãos não são irmãos porque estão sempre certos, concordam? E o que é que faz eles irmãos? Ser irmão é ter uma paternidade em comum. Claro que aqui a gente tem que botar em perspectiva, existem filhos adotivos, aquela coisa. Mas o princípio é esse. Foi adotado pelo mesmo pai, é irmão. O que faz de um irmão de sangue, irmão de outro, não é concordância em tudo, não é estar certo em tudo, não é nunca errar em tudo, é uma paternidade em comum. Estou certo ou estou errado? Irmãos espirituais, irmãos em Cristo, e aqueles pelos quais Jesus orou. Irmão em Cristo, gente, o seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo, não é quem pertence à mesma denominação que você. Existem milhões de salvos que não são batistas. Muito menos o seu irmão em Cristo é quem está isento de erros teológicos nas suas crenças. Porque se a gente acredita que as nossas crenças estão todas absolutamente corretas, a gente esquece de uma doutrina básica do cristianismo, que é a doutrina da depravação total. Ou seja, nós erraremos, porque o pecado habita em nós. Muito menos o nosso irmão em Cristo é quem concorda em tudo comigo. É quem acha que a cadeira tem que ser verde e não azul. Não, mas a irmãzinha Doquinha acha que a mesa do café não pode ficar ali, tem que ficar acolá. Então ela não é minha irmã em Cristo. Foi para isso que Jesus morreu numa cruz. Fraternidade em Cristo independe de inerrância, ou seja, de nunca errar. Até porque isso não existe. Inerrância humana não existe. Todos nós erramos. Cada um de vocês aqui, eu afirmo, com base na teologia cristã, na Bíblia, que cada um de vocês aqui, no mínimo 5 pecados cometeu hoje. Estou errado, sim ou não? Estou errado? Sério? Quem disse que sim, pecou. Então, soma mais um aí para a tua tabelinha. Fraternidade em Cristo não depende de inerrância. Fraternidade em Cristo não depende de concordância em tudo. Depende de uma paternidade em comum. E aí vem a grande pergunta: quem somos eu e vocês para dizer quem Jesus chamou como filho ou não? Ele não é crente, porque ele votou no Zezinho. Então, o voto do Zezinho tem mais poder do que o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Que coisa! Se você acredita nisso, meu irmão, pelo amor de Deus, volta para a escola bíblica dominical, para que você entenda o que é a salvação, para que você entenda a sublimidade da graça de Deus, para que você entenda o que significou a morte de Jesus na cruz do Calvário. E não é um voto que muda isso. Pode estar errado? Pode, mas você não erra. Quem nunca mentiu na vida diz um amém bem forte. Ninguém? Puxa vida, gostei. Quem nunca cobiçou na vida diz um amém bem forte. Quem nunca teve inveja? Quem nunca teve preguiça? Quem nunca foi arrogante? Bora, gente, quero ouvir um santo aqui. Quem nunca falou mal de alguém? Sabe o que isso aqui prova? Estamos todos no mesmo barco. Somos desesperadamente carentes da graça de Deus. Então, quem somos nós, pecadores arrogantes, vaidosos, ególatras, para botar o dedo na cara do outro e dizer assim: você não é crente?
Isso é entre ele e Deus. Mateus 18, Jesus nos ensina: se alguém peca contra você, vá até ele, tente ganhá-lo. Não ganhou? Leva uma testemunha. Não ganhou? Leva mais gente. Não ganhou? Leva a igreja. Aí sim você trata ele como pagão e publicano. Aí a igreja pensa o quê? Tratar como pagão e publicano é chutar, é expulsar para o quinto dos infernos, é nunca mais falar. O que a gente faz com um pagão, gente? O pagão é um não cristão, vocês sabem disso, né? O que a gente faz com o não cristão? A gente o quê? Evangeliza. Mateus 18 não nos autoriza a tratar aqueles que nós achamos que não são cristãos como quem tem autoridade de mandar ele para o quinto dos infernos. Se alguém pecou contra você, não é para você botar essa pessoa num gueto. É para você tentar evangelizar essa pessoa e ganhar ela para Jesus, com amor, com paciência, com graça, com carinho. Eu nunca imaginei que a igreja se tornaria algo tão violento na forma de falar como eu vejo hoje. Nós entramos nas redes sociais e as palavras que a gente lê, saindo dos dedos que teclam dos crentes, é um negócio abominável, de tanta violência verbal. Agredindo uns aos outros, com chacotas, com desqualificações, com piadinhas, com sarcasmo, com deboche. Tomemos vergonha na cara todos nós. Está na hora de nós tomarmos vergonha na cara e agirmos como santos. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra que não contribua para a edificação. Essas são as palavras que você tem botado nas redes sociais. Quando você entra nas redes sociais, está tendo aquela discussão sobre política, você bota lenha na fogueira ou você age como um bem-aventurado pacificador? Você traz palavras de conciliação e de paz? Ou você, é isso mesmo? Porque eu que sou crente aqui, a minha palavra é que manda, eu que digo quem vai para o céu e para o inferno, pelo amor de Deus. Está doendo? Fala aí. Está doendo tanto que o pessoal não teve nem força para falar. Agora que vocês acordaram, está doendo? Fala aí. Portanto, gente, não. Seu irmão em Cristo não é somente quem fecha com você em tudo aquilo que você acredita. Porque você não é Deus. Se fosse assim, a igreja de Jesus na terra seria composta somente por pessoas dessa ou daquela denominação, dessa ou daquela linha doutrinária, e isso cá entre nós. É um pensamento que beira o ridículo. Quando a gente compreende a realidade bíblica de que o povo que vai glorificar Deus nos novos céus e nova terra, como diz Apocalipse 7:9, abre aspas, é uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e não só aqueles que são iguaizinhos a mim. Então, gente, se essa é a realidade eterna, a gente tem que inaugurar essa realidade agora, porque a vida eterna já começou. Tem gente que acha que vida eterna começa quando a gente morre. Não, a vida eterna começa quando você nasce em Cristo. Ali você já começou a vida eterna, e dali ela prossegue, e quando você dá um passo além dessa vida, é só mais um passo. Para terminar, que eu sei que vocês estão doidos para parar de apanhar, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim
as divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. O que isso significa na prática? Na prática, isso significa que, apesar de discordâncias e da possibilidade de erros, sejam erros teológicos em aspectos secundários da fé, batistas e assembleanos precisam se enxergar como irmãos, porque ambos confessam o credo apostólico, ambos confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguns estarão errados em muitas coisas, mas como nós já vimos, irmãos em Cristo não são aqueles inerrantes. Calvinistas e arminianos precisam viver a paciência, a tolerância e o amor mútuo acima de rusgas eternas entre si. Cessacionistas e continuistas, ou seja, os pentecostais, já passaram da hora de conviver em harmonia, promovendo o avanço do reino, a que ambos pertencem, em vez de se fecharem em guetos e ficarem em rusgas entre si. Pedobatistas e credobatistas precisam compreender que Cristo está indizivelmente acima de fórmulas batismais. Irmãos da mesma igreja, membros da mesma comunidade de fé, devem abraçar a verdade de que podem se unir no amor e na evangelização e não se afastar por picuinhas do dia a dia. E, em tempos tristes como os nossos, cristãos que votam em candidatos diferentes precisam desesperadamente, à luz das palavras de Jesus em João 17, parar de pôr paixões por ideologias humanas, candidatos, pessoas, o que for, acima da urgência cristã por unidade do corpo. E eu quero finalizar compartilhando com vocês o desejo do coração do apóstolo Paulo, segundo Romanos 15, versículos 5, 6 e 7. Vocês podem fazer uma gentileza? Vocês podem fechar os seus olhos? E escutem essas palavras. E entendam que essas palavras vêm do coração de Deus, porque estão presentes nas Escrituras Sagradas. Fechar os olhos apenas para que vocês não se distraiam, mas escutem a minha voz, por favor. Paulo diz que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude vocês, Igreja Batista aqui em Vicente Fialho, a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Ainda de olhos fechados, eu quero convidar você a ficar de pé. A coisa mais tentadora e fácil do mundo é a gente ouvir alguém falar uma coisa como eu falei hoje, e a gente falar assim, puxa, como fulano tinha que estar aqui para ouvir isso? Ou, ainda bem que a Zezinha está ali ouvindo. Coisa mais fácil do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês.
Se você está aqui hoje, foi porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, queria que você ouvisse isso. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, por favor. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu coração. Olhe para as atitudes que você tem tido. Olhe para as palavras que você tem dito e escrito. E se você perceber que as suas ações, palavras, pensamentos, omissões têm pecado contra o desejo expresso por Jesus em João 17, eu queria te dar uma oportunidade, sem você sair do seu lugar, porque eu não quero expor ninguém. E aqui eu queria pedir mais uma vez, se possível, que todos fechassem os olhos, para que ninguém ficasse constrangido, só por isso. Se você percebe que você tem pecado contra a unidade do corpo que Jesus deseja, de alguma maneira, coloca a mão no seu coração. Todo mundo está de olho fechado. Isso não é para envergonhar você. É uma postura externa de uma realidade interna. E eu vou dar alguns instantes em silêncio para você fazer uma oração silenciosa, você e Deus. Se você colocou a mão no seu coração, você vai dizer para Ele qual é o seu pecado, em que você tem errado. Mas eu quero te desafiar, porque é muito fácil você dizer isso para Deus e continuar igual. Se você fez algo contra alguém, que você faça um propósito com Deus de ir até essa pessoa no momento que você achar oportuno e conversar com ela e pedir perdão a ela, tentar explicar as suas justificativas e dizer: olha, eu parei de falar com você porque você brigou comigo por causa de política, mas eu vejo que isso é carnal, isso é demoníaco, e eu quero me reconciliar com você. Somos parte do mesmo corpo. E a mão não pode ferir a perna, o dedo não pode ferir o olho, e etc. Coloque isso para Deus, confesse o seu pecado, mas coloque um propósito prático, dizendo para Deus o que você pretende fazer para remediar essa situação. Faça essa oração. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor disciplina todos aqueles que Tu amas. Por isso, é bom quando somos afligidos para não pecar contra Ti. Vivemos em tempos, ó Deus, em que muitas vezes a pregação não nos confronta mais com o nosso pecado. Mas essa não é a pregação do Evangelho, Senhor. Junto com a pregação da paz, deve vir a pregação da santidade. E que bom, ó Deus, que há tantas mãos sobre os corações aqui essa noite. Nós te pedimos perdão, Senhor, primeiro a Ti, quando fomos sectários, arrogantes, quando ofendemos pessoas, pior, ofendemos os nossos irmãos e irmãs, quando paramos de falar com pessoas, quando falamos pelas costas, quando desqualificamos a obra de Jesus na cruz do Calvário, condicionando a salvação de pessoas muito mais às suas escolhas por um candidato que vem e vai, e amanhã ninguém mais se lembra dele, do que a obra de Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, nós vemos no passado pessoas que se afastaram por questões tão pequenas e que hoje confessam como perderam tempo, como perderam bons momentos, como perderam a alegria da comunhão, a alegria da paz, a alegria do amor.
Eu sei que isso não é possível do dia para a noite, na igreja tua, espalhada pelo mundo, na igreja brasileira, mas quero colocar diante de ti a Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho. E quando eu falo o nome dessa igreja, ó Deus, eu não me refiro a paredes, eu não me refiro a um CNPJ, eu me refiro a essas pessoas que estão aqui. Vidas criadas por ti no ventre de suas mães. Pessoas que o Senhor viu crescer, que engatinharam diante dos seus olhos, deram seus primeiros passos, cresceram, viveram, se tornaram adolescentes, jovens, adultos, hoje talvez tenham cabelos brancos, e tu continuas com os teus olhos sobre eles, como o Salmo 139 diz, porque não há como fugir dos teus olhos, e que bom que não conseguimos fazer isso. Um dia o Senhor chamou cada um desses irmãos e irmãs à tua salvação. O Senhor olhou para cada um deles e o Senhor os amou. O Senhor os amou de uma maneira tão incrível e incompreensível, quando estavam mortos em seus delitos e pecados, que o Senhor amou tanto que falou: toma a tua graça, recebe o sangue de Jesus, foi por você. E o Senhor os adotou, fez deles filhos, os reconciliou, os justificou, os santificou. E hoje justos são. Mas esse bichinho chamado pecado continua no nosso peito, como Paulo disse, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria esse ele fazia. E assim como Paulo somos todos nós, esse pregador principalmente. Mas que bom que o Senhor, pela tua disciplina amorosa, nos traz à consciência os nossos erros. E que cada um desses irmãos e irmãs que colocaram a mão sobre o seu coração, não apenas confessem da boca para fora, mas que o seu arrependimento venha da forma que o Senhor criou para que nós provássemos o nosso arrependimento, que é a mudança de atitude. Que haja mudança de atitude, que essa igreja seja cada dia mais amorosa, mais unida, mais fraterna, mais gentil, que olhemos uns para os outros e apesar de tudo aquilo de que discordamos, nós nos amemos, com tudo aquilo que o amor traz. Estende a sua mão sobre nós, Senhor. Estende a tua mão amorosa, graciosa, misericordiosa, transformadora. E que a partir dessa noite, rusgas sejam sanadas. Pessoas que não se falavam mais, voltem a se falar. Que haja pedido de perdão e que haja liberação de perdão. Que vejamos pessoas que vinham há tempos sem se falar, se abraçando, se amando, superando opiniões. Todos temos opiniões, Senhor, mas acima de tudo isso está uma cruz posta num monte para onde erguemos os nossos olhos e vemos ali o Cordeiro sacrificado por nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela tua paz. Que a tua graça, o teu amor, o teu carinho seja com todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Glória a Deus, queridos. Algumas mensagens são difíceis de digerir, né? Mas todo processo de cura é assim. E a palavra de Deus é isso. É como uma espada, né? Às vezes é preciso cortar, às vezes é preciso fazer algumas correções nas nossas vidas. Precisamos sempre estar fazendo autoanálise, sempre olhando como está o nosso coração, como está a nossa vida, como está a nossa comunhão, como está a vida de igreja, como estamos vivendo como igreja. E às vezes é duro, é difícil ouvir, é difícil digerir, leva algum tempo para a gente digerir. Mas deixe que essa mensagem penetre no seu coração, deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Vá para casa depois refletindo sobre tudo que foi falado, sobre tudo que ouvimos. Passe a noite orando,
refletindo. E como ele falou, Maurício falou, se for preciso pedir perdão, peça perdão, não nos envergonhemos de pedir perdão, porque faz parte, isso é a coisa mais linda no meio da igreja. Crente que não aprendeu a pedir perdão ainda não entendeu completamente o Evangelho. Que a coisa mais linda de ver no meio da igreja são pessoas que deixam o orgulho de lado e são capazes de chegar humildemente ao seu próximo, ao seu irmão, e pedir perdão. E precisamos sempre pedir perdão, queridos, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos, sempre temos alguma coisa, seja para o nosso filho, para minha filha, seja para minha esposa, para sua esposa, para o seu esposo, seja para o seu amigo, para quem está do seu lado, sempre precisamos pedir perdão. E assim, queridos, só quando aprendermos a viver assim, em unidade, perdoando, pedindo perdão, é que nós vamos conseguir mostrar ao mundo verdadeiramente a luz de Cristo. Amém? Vamos louvar a Deus. Enquanto isso, se você trouxe a sua oferta e quer trazer a casa, servir ao Senhor com seus dízimos e oferta, fique à vontade. Enquanto isso, vamos louvar a Deus. Te abençoo, meu irmão.
Glória a Deus. Podeis assentar. Só alguns avisos antes de encerrarmos. Antes, muito obrigado novamente pela presença de todos que já estão aqui, participaram ontem, vieram à tarde, os que estão vindo pela primeira vez nesse encontro, nessa conferência. Informamos que amanhã às 9 horas estaremos aqui de volta. Estejam todos presentes. Lembrem, convidem o seu irmão que não esteve aqui, algum familiar, alguém que você conhece, que você sentiu falta, não esteve aqui. Faça um convite para que todos estejamos aqui. Amanhã, pela manhã. Amanhã às 9 horas estaremos no bate-papo com o Maurício Zagari. Era para estar presente também o pastor Lúcio Carlos, mas devido a um problema na agenda dele, que ele não teve como reverter, ele não poderá estar presente, mas estará também o pastor Dagnaldo aqui junto conosco, nesse momento de bate-papo, falando sobre unidade, falando sobre os desafios, os empecilhos que temos atualmente, que dificultam, que podem ser entraves à unidade da igreja. Vamos estar conversando, você pode vir trazer sua pergunta, vai ser um momento de bate-papo. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode fazer sua pergunta, que os nossos irmãos estarão aqui prontos para responder. Ok, queridos? Então, faça um esforço, esteja aqui conosco. E à noite, o encerramento, culto às 17 e 19 horas. Venha conosco, tá? E vamos adorar juntos ao Rei dos Reis e aprender mais da palavra de Deus. Eu convido o pastor Sidney, pode orar encerrando esse momento, querido. Só lembrando que amanhã não precisa fazer seu almoço, estará sendo vendido aqui uma galinhada. Se você quiser, gostar e puder comprar, faça o seu pedido, estará sendo servido ali para ajudar. O recurso, o valor arrecadado será direcionado para... Está aqui. Para a ETED da pastora Verbena. Então, não esqueça, amanhã, se for possível, tem a pré-venda disponível, só enviar o Pix, aquele ali está ali o Pix, e ajude a nossa irmã, ok? Queridos, mais uma vez, obrigado. Vamos na paz do Senhor e vamos orar, encerrando com o pastor Sidney. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar. E há discursos que são duros, né? Jesus, certa vez, ele também fez uma pregação ali para a multidão, e ele disse que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não faz parte do meu reino. E a multidão foi se afastando, até que ficou só os discípulos. E ele olha para os discípulos: e vocês vão se afastar também como a multidão? E aí Pedro, assim sanguíneo, ele olha para Jesus: para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. E que Deus realmente dê sabedoria à sua igreja, que Deus nos dê sabedoria em tempos difíceis. E eu entendo que a igreja não vai passar por tempos fáceis, não passou no primeiro século, não passou durante toda a história do cristianismo e não passará no século 21. Então, que Deus nos dê sabedoria, maturidade e, acima de tudo, amor de 1 Coríntios 13, altruísta, que não visa os seus próprios interesses. Se nós tivermos o amor de 1 Coríntios 13, o que foi falado aqui hoje será prática nessa igreja. Unidade no meio do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, te somos gratos por esses momentos, por essa mensagem que foi aqui, ó Deus bendito, compartilhada conosco. Te somos gratos, ó Deus, porque sabemos que veio de Ti, do trono da Tua glória. E, ó Deus, a Tua palavra de fato não volta vazia, ó Deus. Nós te pedimos também, ó Deus bendito, para esses tempos que vivemos, Pai, que Tu tires, ó Deus, o comichão dos ouvidos, Pai. Aquilo, ó Deus bendito, que nos afasta de ouvir aquilo que é para nós ouvirmos. Dá-nos um coração aberto para ouvir não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E quanta coisa, ó Deus bendito, nós precisamos ouvir, vindo do trono da Tua glória, através dos pastores, através da liderança.
E muitas vezes, ó Deus bendito, o nosso coração está tão fechado, porque muitas vezes, ó Deus bendito, a mensagem não vem de acordo com aquilo que nós queríamos ouvir. Mas, ó Deus bendito, a mensagem tem que vir necessariamente da forma com que a tua igreja precisa ouvir. E nós precisamos, ó Deus bendito, crescer em maturidade espiritual, da unidade, Pai. Nós sabemos, ó Deus bendito, que essa unidade em Cristo, ela é uma unidade mística. Ela é uma unidade na diversidade, sim, porque nenhuma pessoa é igual à outra, Pai. A fórmula, ela é única para cada indivíduo, por isso o nome é indivíduo. São pessoas que são diferentes, Pai, de famílias diferentes, ó Deus. E, Pai, nós te pedimos, Pai, que em meio às diferenças, às diversidades, mas que haja unidade, Pai. Que essa palavra que foi falada nesta noite seja aplicada aos nossos corações, Pai. Que seja algo prático, ó Deus bendito, na nossa caminhada. Que essa igreja, ó Deus bendito, ao se reunir num culto público, Pai, nós tenhamos a liberdade de entrar no Santo dos Santos, sem nenhum acanhamento, ó Deus, sem nenhuma acusação, mesmo da nossa própria mente, mas entendendo que a dignidade é de Cristo, que a justiça é de Cristo, e nós não só podemos usufruir da tua presença, mas nós devemos, com intrepidez, com ousadia, usufruir das delícias do banquete que é a tua presença. E eu sei, ó Deus, que a tua casa está carente, ó Deus bendito, de usufruir desse banquete que é para nós. Um banquete, ó Deus bendito, que muitas vezes não usufruímos, Pai, porque, ó Deus bendito, deixamos que nos nossos corações, ó Deus, habite aquilo que afasta a unidade, Pai. Ó Deus, o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações quando nós nascemos de novo, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus. Mas que esse amor não fique apenas no coração, mas que nós possamos transbordar esse amor entre nós, irmãos, como igreja verdadeira, e também transbordar deste amor ágape, ó Deus bendito, aonde quer que nós estejamos, seja, ó Deus bendito, no trabalho, na faculdade, ou até mesmo, ó Deus bendito, em plataformas digitais, em redes sociais, que em qualquer local, ó Deus bendito, que as pessoas nos reconheçam, elas saibam que ali há um cristão, que acima de tudo, assimila aquilo que é essencial, que é a coluna dorsal do cristianismo, que é a cruz de Cristo e a ressurreição. Agora nós te pedimos, ó Deus, que tu nos leves em paz aos nossos lares, Pai. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam presentes no seio dessa igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos em paz aos nossos lares, irmãos. Um último aviso, queridos, antes de você sair, só lembrando que nós temos ali na frente da igreja, o pessoal da livraria Ruache, tem alguns livros ali à venda. O irmão Maurício Zagari também trouxe algumas literaturas ali da editora Good Books. Passe lá, são literaturas maravilhosas, então veja lá se é possível você comprar, leve as literaturas para sua casa, amém?